Bom dia, paz seja convosco. Bom é estar aqui ao ar livre para conversar com você e falar um pouco das maravilhas de Deus, do que Deus tem feito nas nossas vidas, principalmente nesse período. E hoje eu gostaria de falar algo que está acontecendo muito, principalmente na mídia, no meio evangélico, uma série de coisas assim estão acontecendo. É uma espécie assim de anseio, necessidade de ser visto. Então, eu tenho algo aqui para falar hoje a respeito de Paulo, porque Paulo, um servo de Deus que foi ganho, foi salvo por um abortivo, ele era inimigo dos crentes. Todo mundo conhece essa história de Paulo. Mas estava acontecendo algo na igreja, na igreja de Coríntios, e essa é a segunda carta dele, e que ele ficou chateado. Então nós vamos ver isso quando começarmos a ler o livro de 2 Coríntios do início. Então ele estava aborrecido com as coisas que estavam acontecendo na igreja, e ele escreveu essa carta e falando algo que eu me lembrei que hoje está acontecendo nessa situação que nós estamos vivendo, mas mesmo antes de estarmos nessa situação, eu já dei para notar alguns pregadores, pessoas que levam a palavra de Deus. Então Paulo era um homem cheio de dons. Quando ele se converteu ao Evangelho, foi verdadeiramente. Então, quando a obra de Deus acontece verdadeiramente na minha vida e na sua vida, algo vai ter que mudar. Algo muda dentro de nós. Não tem como ficar do mesmo jeito que era. Então, com Paulo aconteceu isso. Foi tão sensacional a conversão dele, que se você for analisar, uma pessoa ser jogado de um cavalo no chão, passar 3 dias cego, ele tem realmente algo especial na vida dele, que foi o Senhor Jesus quando entrou na vida de Paulo. Por quê? Porque Jesus viu quem é Paulo, quem foi Paulo por dentro. Como Jesus vê quem é você por dentro, e eu também. Então, sempre eu estou falando aqui que as coisas vão acontecer paulatinamente na vida de Paulo, na minha, na sua. De Paulo já aconteceu. De acordo que somos aqui dentro para Deus. Não adianta eu querer ser uma pessoa aqui fora e Deus me vê dentro. Então, o que Deus quer? Que nós sejamos do mesmo jeito que vivemos com as pessoas, que nos relacionamos, que aquilo seja também dentro do nosso coração, para todo mundo e principalmente para o autor da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então estava acontecendo algo na igreja de Paulo e ele aproveitou essa oportunidade dessa carta e ele falou que ele era um homem que ele tinha muitas revelações de Deus. E que ele não ia poder se gloriar por ter esses dons. Então ele era um homem cheio de dons. Além de ser um estudioso, um erudito na palavra, era um homem que tinha muito conhecimento. Quando ele se converteu, o status dele, o conhecimento dele
foi simplesmente usado na obra de evangelismo para todo mundo conhecer, como está aí, para nós nos deliciarmos com as cartas de Paulo, né? Então ele foi usado por Deus muito para falar com os reis, os imperadores da terra, porque ele tinha conhecimento para estar com esse povo, falar. Ele tinha livre acesso, na verdade. Então, lá no livro de 2 Coríntios, do 11, 2 Coríntios 11, ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, não sei, fora do corpo, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, esse homem era ele foi levado, foi arrebatado, mas o que me chamou a atenção aqui nesse trecho, que Paulo passou 14 anos na Arábia. Depois que ele se converteu, depois que ele saiu, ele passou 14 anos. Alguns livros que eu já li citava que ele estava na Arábia. Então, esse período que ele passou lá, que foi esse período que ele estava só, lá, não sei, não sabemos o que ele estava fazendo lá, como não sabemos o período que Jesus passou com a família durante a sua juventude. Não cita nada a respeito da juventude de Jesus, da adolescência, da mocidade. Só cita o período que Jesus apareceu para cumprir o ministério dele aqui na terra. Então ele falou, contou essa revelação. E depois ele mesmo começou a dizer que de tal homem ele se gloriava. Mas depois, o 6 está escrito assim, o 12:6. Pois se eu viver a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, o que estava acontecendo lá na igreja? O que está acontecendo na nossa igreja hoje? Hoje nós vemos pessoas, líderes, que Deus honra, lhe respalda com dons. Então, essas pessoas, certa feita eu vi um livreto assim, hoje na igreja vai ter revelação. Hoje vai ter uma série de coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu entendo que as revelações acontecem desse jeito aqui. Tem pessoas que têm N revelações, várias, que vêm de Deus. Mas nem eu, nem essas pessoas vai poder marcar o dia e a hora dessas revelações. Porque acontece na hora que Deus quer, onde tem alguém ali precisando daquela revelação, daquela profecia. Deus aí usa aquele vaso que ele encheu para fazer essa obra, para ele. E, aliás, com o Paulo, a obra de Deus que estava para Paulo fazer, ninguém poderia fazer.
Então, quando Deus enche, capacita um vaso, um pastor, um presbítero, seja quem for, contanto que o coração dele esteja na linha com Deus, né? Alinhado com Deus. Você tem que estar alinhado com Deus, hein? Bastante. Então, Deus o usa para fazer algo na igreja, aonde ele estiver, em benefício do seu povo. Deus não nos capacitou, nos encheu, não foi para o nosso próprio benefício. Foi para o benefício do povo dele, os filhos dele. Porque a nossa parte, quando Deus nos enche, nos capacita, Ele que nos dá. Só que nós vamos fazer o que Ele manda fazer para abençoar, beneficiar o povo dele. Você sabia que você é muito amado por Deus? Você sabia que Deus tem um carinho enorme por você? Um amor assim inigualável por você? Ele usa pessoas para falar para você. E como é que está seu coração na hora que você está recebendo algo? Você crê? Porque as palavras de quem Deus manda falar para abençoar você testifica no seu coração. Mas só vai testificar, testemunhar, se você está realmente querendo algo de Deus. Então Paulo, ele é esse homem. Ele chegou, foi o período dos 14 anos que ele passou fora, foi o tempo que ele se preparou, que ele, sabe o que? Ficou na caverna, foi um jejum. Todos os pastores têm um período desse. Todos. Eu mesmo, eu tive um período desse. Foi crucial, não foi 14 anos não, mas foi um mês aqui nesse lugar, na caverna, das provas que eu estava passando. Ali eu ouvi o que Deus queria para mim. Então acontece com todos os pastores que estão dispostos a abençoar as pessoas, porque Deus vai usá-lo. Então Paulo, ele falou aqui de um homem que teve aquela revelação e que ele não sabia quem era de tal homem, vou ter ver, foi ele. Ele era dotado de revelações e de dons. E mais para frente, no 13, quando ele explicou essa situação desse arrebatamento, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo tinha tinha todos os dons, um homem perfeito para fazer a obra. Deus nos prepara, nos purifica, nos santifica para fazer a obra, mas a obra, à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo nas nossas vidas, na minha, na sua vida, é para você, é uma luta, você vai ter que todo dia preparando esse caminho. A palavra de Deus mesmo diz aqui em um dos livros de Paulo: preparai veredas retas para os vossos pés, para que os que vêm atrás de você, pelo seu testemunho, não se desvie. Então significa que se você quer ser um homem, uma mulher, um líder usado poderosamente por Deus, então a sua caminhada na terra tem que ser reta. A vereda é um caminho estreito. Então, se ele é tortuoso, fica difícil para essas pessoas que vêm atrás de nós, que é Deus que está nos colocando na vida deles para abençoarmos com a palavra, com a atitude, com gestos. Então, nós temos que ter um cuidado todos os dias, essa vereda que nós estamos fazendo, porque os nossos seguidores vêm atrás. E pelo meu testemunho, o seu testemunho e o que
Paulo aqui foi que fez Paulo crescer. Paulo aqui, eu estou falando dele, para que eu continue, para que você continue. Você quer continuar trabalhando com Deus? Você vai querer, eu vou fazer uma parada aqui agora. Você quer fazer o que Deus manda? Eu vou falar para você como mulher, porque eu vejo, quando eu estou respondendo às publicações, eu vejo publicações de mulheres, não condiz. Nós não temos que estar participando nem publicando tudo, porque nós temos uma responsabilidade de fazer uma vereda para que as pessoas passem por elas e não se desviem. Tem que nos seguir, observando, trabalhando, fazendo de tudo para tirar qualquer empecilho desse caminho, que é estreito. Vereda é um caminho estreito. Então, se ele é estreito, eu vou ter que ter o cuidado de estar saindo tudo da minha frente, tirando todos os empecilhos, as pedras, os galhos, tudo que vier me embaraçar, eu tenho que tirar do meu caminho, da minha frente. E Paulo passou por essa, Paulo. Eu sou uma admiradora, assim, de Paulo. E olha só, ele disse que para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foi posto um espinho na carne. Os eruditos, os estudiosos, não sabem que espinho foi esse, mas está bem claro aqui. Espinho na carne. Uns dizem, foi alguma enfermidade? Será que ele teve alguma enfermidade? Enfermidade vai esbofetear na cara. Enfermidade pega o corpo todo. Não pode ser enfermidade. Eu concluí aqui é que Paulo, no fundo, ele era vaidoso, soberbo, alguma coisa assim. Nós temos algo dentro de nós, não tem título que tire isso de dentro da gente, só nós mesmos. É algo que a gente tem que estar pisando na cabeça dele todos os dias. Porque Deus permite que caminhe conosco para nos disciplinar, para nos botar na vereda da justiça, no caminho certo para fazer a obra. Então, eu tenho que crucificar, tudo meu eu já entreguei na cruz, as minhas falhas, os meus erros já foram cravados na cruz. Deus me perdoou, me limpou, me lavou Paulo, lavou você. Qualquer pessoa que se ingressou nesse exército, ele vai ter que caminhar com a disciplina que o exército impõe. Só que é por amor. Eu gosto de ter essa disciplina. Então, essa coisa que está dentro de nós, que estava em Paulo, ele tinha que amassar essa coisa todo dia, quando ela quiser se levantar. O velho homem quer se levantar, bota o pé. A velha mulher quer se levantar, bota o pé em cima da cabeça dela. Ela não tem como se levantar. Mas aquilo vai te acompanhar, como acompanhou Paulo, porque era maneira, é o jeito de Deus trabalhar. Deixando algo em você para que você saiba que se ele tirar totalmente tudo que te impede de caminhar, você não pode se esquecer, nem eu, que nós somos natureza carnal. A nossa carne veio da onde? Do pecado. Nós nascemos por conta do pecado. Mas Deus nos usa, nos prepara. Por que Deus separou Paulo? Paulo era praticamente um herege, mas ele era religioso. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Todo mundo sabe que um grande filósofo, sábio, era Gamaliel. Então ele era o professor de Paulo. Então Paulo tinha tudo
para crescer, para fazer obra, milhares de igrejas, cartas para nos edificarmos hoje. Então Deus vai sempre fazer isso, nos deixar, Ele nos molde. Mas tem coisas que Deus não vai tirar da minha vida, da sua vida. E tem coisas que está preparado para você, separado para você, você nunca vai receber se você não entender isso. Você vai ter que entender. Então, esse espinho da carne de Paulo que foi usado para esbofetear Paulo, a fim de que não me exalte. Existe um monte de gente aí que gosta de se exaltar. Fala, conversa. Só que Deus abre os ouvidos das pessoas para ouvir essas pessoas me ouvir, se eu não tiver com esse espírito aqui dentro de exaltação. É da carne mesmo, se exaltar, querer ser melhor do que os outros. É a carne mesmo. Mas Deus colocou em você um dom que ele se sobressai no ensino da palavra, na pregação do evangelho, na oração da cura. Foi Deus que deu para você, não é você. Você não pode se exaltar por isso, porque não é seu nada. Foi Deus que deu para você. Então, para que você continue com esses dons, você tem que fazer veredas retas para os seus pés caminharem, porque essas pessoas vão aparecer sempre com você atrás, para você ir buscar, para você tratar, você cuidar. E Paulo era assim. Todos nós temos um espírito de exaltação, queremos provar. Você já viu, tem pessoas que postam tudo, ele quer mostrar isso, ele quer mostrar aquilo. Ali no fundo, ele quer se exaltar para ele, quer ser notado. E quando nós começamos a querer ser notados demais para conquistar coisas, se ele é de Deus, se ele é de Deus, se ela é de Deus, eu vou ter que ponderar. O que é que eu vou chegar lá na frente e vou encontrar o que mesmo? Então Paulo disse que um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso é amor, isso é Deus tratando, cuidando disso aí. Tem alguma coisa que tem na sua carne que você não se controla até hoje? Paulo entendeu isso. E nós vemos líderes, pastores caindo, porque aquela coisa que eu falei com você, que está dentro de nós, que nós temos que subjugar todos os dias. O velho homem, a velha mulher. Porque ou fazemos isso ou vamos ficar rodando em círculo. E nós não fomos chamados para rodar em círculo. Nós fomos chamados para avançar pelas veredas retas da justiça. Então Paulo, esse espinho na carne que todo mundo questiona, que foi isso, que acha que foi uma doença. Não foi não. Ele gostava de se exaltar mesmo. Está escrito aqui, para que eu não me exaltasse. Então ele orou todo o tempo ao Senhor. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E ele disse assim, ó, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus para nos afastar de algo que está nos incomodando, mas aquilo ali é bom que esteja acontecendo, porque quando você está orando muito por Deus, para Deus, com o coração reto, aberto, sincero, que algo está te incomodando e que aquilo não sai, pare para pensar. Deve ser ali a hora que Deus está te tratando. Pense um pouco nisso. E pergunte para Deus, Pai, eu já estou há dias, meses, anos, falando a mesma coisa com o Senhor e não vejo resultado. Então eu recebo tudo que vier para mim, que o Senhor mandar para mim, que é para o meu bem e para a tua obra eu recebo.
Foi assim que aconteceu com Paulo. E Paulo orou, mas Deus não deixou que ele desistisse, nem vai deixar que eu ou você desista. Se você tem algo com Deus e Deus tem com você, você não vai desistir. Aqueles que desistiram, que caminhavam muito bem, de repente deixou ser levado, aqueles todos ali que desistiram, Deus, o que ele pode fazer? É eu preparar. Se foi aqui na minha igreja, pessoas que caminhavam, faziam tantas coisas. De repente, cadê? Desistiram. Eles não conseguiram subjugar aquele inimigo que estava impedindo de fazê-lo crescer. E de repente ele está fora, porque ele não foi mais forte do que ele, a carne. Então Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E Deus respondeu para ele com tanto amor. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que Deus vai dar um poder espiritual a uma pessoa, a mim ou qualquer outra pessoa, se eu tenho um espírito arrogante dentro de mim? Ou você não estraga aonde eu pisar. Então, quando Paulo disse isso, quando Deus disse a Paulo, só faltou dizer assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. O poder de quem? Só faltou dizer assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça de Deus está em nós. É a graça de Deus que nos faz pensar no que vamos fazer. E que é a graça de Deus que faz nos lembrar que Deus está conosco e Ele tem o controle da nossa vida. É a graça de Deus que faz nos suportar. Então, foi o que Paulo respondeu, foi o que Deus respondeu a Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estiver exaltada, o líder que quer fazer uma obra, se exalta, ele quer passar na frente, ele nem quer nem ouvir o que Deus está falando. É preciso que isso aconteça. Então aconteceu com Paulo. Paulo foi esbofeteado 13 vezes por algo, por uma pessoa que está escrito com... E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, ele tinha muitas revelações. Não precisava ele estar marcando lugar para hoje ter revelação. Que hoje a revelação de Deus vem na hora que ele decide. É agora, pá, bate o martelo e você fala o que Deus mandou. É isso a revelação, que eu entendo pela palavra. Então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo tinha um orgulhozinho lá dentro dele. Nós temos, qualquer pessoa tem. É só saber identificar. Você vai identificar o que Deus quer em você e o que não quer. Agora, a graça dele vai fazer você entender: não, isso aqui não é de Deus, eu vou ter que deixar de lado. A graça dele vai dizer: esse caminho aqui, sim, o que eu vou encontrar mesmo lá na frente? Deus vai comigo, os meus passos Deus pode seguir, ou eu tenho que seguir os passos de Jesus. Será que ele pode seguir os meus? Eu li um livro uma certa feita que o título foi assim: em seus passos, o que faria Jesus? Então, quem sou eu? Quais são as veredas que eu estou abrindo para passar? Então, nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte: a graça de Deus é o suficiente para botar você na posição que Deus quer. Vou repetir, na posição que Deus quer. Então não precisa você querer fazer o que você acha.
é o que Deus quer, porque tudo que você faz por sua conta própria, o que você acha, sem estar aqui, sem. Olha a consulta aqui é o manual de vida, isso aqui. A Bíblia é o manual de vida, para mim é. Então, se você for tomar qualquer decisão, qualquer posição, sem estar aqui, você vai caminhar sozinho. E você sabe que caminhar sozinho, o que é que acontece, né? Então, nessa manhã, eu queria que você pensasse bem nessa palavra. Eu gostaria de que você analisasse. Você que está fora, você que abandonou, você que não está nem aí, está parado, não faz nada para o reino, não consegue nem vencer as lutas, a sua família travada, porque você é o caminho. Quem recebeu a graça de Deus foi você. Você simplesmente não é como você quer, você recuou. Preste atenção. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não se submeter ao Todo-Poderoso, porque Ele é amor. Então, nesta manhã, eu gostaria que você orasse por mim e pense no tempo que você está perdendo. Nós estamos tendo uma chamada agora. Nós estamos vivendo momentos de chamada. Deus está nos chamando. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor.